Hoje vocês vão me aguentar. Gente, seguinte, a gente vai ter um desafio, essa segunda e a outra segunda. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre o que é o discipulado, tá bom? A gente ouve falar muito sobre discipulado, mas o que é discipulado, né? E uma das nossas intenções no Expedição Discípulos é a principal, na verdade, é a gente compreender o que de fato é discipulado para a nossa vida e para a vida do outro, tá? Mas para que a gente consiga caminhar nesse sentido, a gente precisa entender na palavra de Deus o que de fato é discipulado. Então, o meu desejo essa noite é que a gente consiga absorver essa verdade, que a gente consiga sair daqui dizendo, agora eu sei o que é discipulado, tá? E que isso realmente faça diferença na sua vida e que você possa colocar em prática tudo que você vai aprender, tá bom? Então, quem trouxe Bíblia, eu peço que você use a sua Bíblia. Tá bom? Se quiser riscar, risca. Pelo menos para mim ajuda muito. Riscar, anotar do lado. Às vezes eu encontro um espacinho no lado assim da Bíblia e escrevo. Porque toda vez que eu leio esse texto de novo, tá lá. Aí me ajuda a lembrar algo que eu já tinha aprendido sobre o texto. Tá bom? Então, é uma dica que eu dou para vocês que para mim dá muito certo. Ou se você tem o seu caderno, aí você pode também ir anotando. Tá bom? Aqui. Esse livro é o Custo do Discipulado. É esse livro aqui. Esse livro nós usamos no primeiro Expedição Discípulos, nós lemos todo mundo junto, né? E foi muito bom. Claro que nessa expedição de agora é diferente da primeira, a gente não tem como ler junto. Mas se você quiser, eu indico esse livro, é um livro excelente, é uma leitura fácil no começo e difícil no final, mas vale muito a pena ler, tá bom? Jonas Madureira, ele tem uma linguagem mais rebuscada, é mais difícil de entender, mas você lendo, relendo, você consegue compreender o que o livro quer dizer. O nosso estudo de hoje, a maior parte do estudo está baseado nesse livro, tá bom? Tem também outras citações de outros livros, outras coisas que eu li, mas é principalmente nesse livro, O Custo do Discipulado. Então, eu indico, se você quiser comprar para ler. Ó, ele é pequenininho, em uma semana você lê esse livro tranquilamente, tá bom? O próximo livro que eu indico é esse aqui, ó, Discipulado, do Mark Dever. É um livro excelente também, só que ele fala especificamente como a gente pode ajudar pessoas a conhecerem a Jesus, tá bom? Ele fala especificamente sobre isso. Então, é um livro também que eu indico. Se você está aí na sede de como que eu posso fazer pessoas conhecerem Jesus, aprenderem de Jesus, é um livro bem prático que vai te ajudar nesse sentido, tá? Esse livro aqui, do Bonhoeffer, Discipulado para a Glória de Deus, já é um livro bem complexo, tá? Quem gosta de livros mais complexos, mais difíceis, também é um livro muito bom. Eu não li esse livro, mas vi o Jonas Madureira falando muito dele. Ele parece ser um livro muito bom. Também fala sobre levar pessoas a conhecer a Jesus. Também do Bonhoeffer, só que esse aqui, Discipulado, ele já dá uma outra ideia, tá? Que a gente vai falar sobre ela hoje também, ou na outra semana, tá bom? Mas a gente vai conversar sobre isso. Esse livro eu li, é um livro super fácil, super simples, mas muito profundo. Está baseado naquele texto de Provérbios que fala que com o ferro se afia o ferro, né? Assim é com o rosto do seu amigo, com a vida do seu amigo. Então, a importância de cuidar do outro, de ensinar o outro na palavra de Deus. A Treliça e a Videira também é um livro de discipulado que eu acho que é um dos melhores que existe hoje para você ler. Se você quer entender o que é discipulado no contexto de igreja, esse livro é muito bom. Eu também indico A Treliça e a Videira. E esse livro eu comecei a ler agora. Em um dia eu li 6 capítulos, de tão bom que ele é. Nossa, eu devorei, eu fui dormir quase meia-noite, que eu não queria parar de ler esse livro. Discipulado começa com contemplação. Gente, que livro espetacular. Todas as pessoas que querem fazer discipulado com alguém têm que ler esse livro. Ele é muito, muito, muito bom. Tá? Você encontra na internet, eu acho que é por aquele Dizascope. Eles que mandaram traduzir o livro e estão vendendo no Brasil, porque ele não tinha traduzido aqui no Brasil, tá bom? Então, é um livro muito bom. Discipulado começa com contemplação. Então, essas são as minhas indicações para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, tá bom? Então, compartilhei aí. Vamos lá, gente, para o nosso estudo de hoje, né? Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar. Antes, eu quero orar com vocês, pedir que Deus nos abençoe. Gente, eu sou assim, a minha cabeça é cheia de informação. Eu vou falando, mas você pode interromper. Você não entendeu? Levanta a mão, a gente está numa aula. Pergunte, não saia daqui com dúvida. Ou se você tem alguma coisa, nossa, eu lembrei de um exemplo, lembrei de um texto bíblico, lembrei de alguma coisa referente ao que está sendo falado, levante a mão, porque você pode acrescentar a aula, tá bom?
Então, a ideia é que todo mundo possa ter essa liberdade de falar, de perguntar, e assim a gente vai poder ter uma aula bem produtiva. Tá bom, gente? Vamos orar, então? Senhor, nós te damos graças por esse dia, por esse momento. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que seja clara para nós e que esse entendimento claro da tua palavra possa realmente fazer mudanças na nossa vida, ó Deus. Eu te peço isso. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra ao nosso coração. Queremos sair daqui cheios da tua vontade, ó Deus, daquilo que tu tens para nós. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Você vai ter a primeira tarefa aí. Pega teu caderno, o que você tiver para escrever. Você vai escrever o que é discipulado para você, tá bom? De tudo que você já ouviu, de tudo que você já aprendeu, tudo que já te falaram sobre discipulado, qual é o teu entendimento sobre discipulado? Quando você ouve essa palavra, discipulado, o que vem na tua cabeça? Escreve uma definição tua aí do que é discipulado. Rapidinho. O que é discipulado para você? Rapidinho aí? Não precisa enfeitar muito, não. Beleza, vou escolher alguns para falar, tá bom? Se você se sentir meio tímido, você fala, ai, não quero falar. Tá bom? Vamos lá. Lola, lê para mim o que você escreveu aí sobre o que é discipulado. Espera aí que eu vou botar para o pessoal ouvir ali. Rapidinho. O que você escreveu? Significa seguir e acompanhar, ensinar e aprender, caminhar junto. Todo mundo ouviu? Não? Ela falou que significa caminhar junto, aprender e ensinar. Basicamente isso, né? Tudo bem. Vamos ver o próximo. Vinícius. Discipulado para mim é caminhar com alguém, além do aprendizado, fazer um pouco do que Cristo fez também. Não ficar focado muito na palavra, mas também partir para as ações, né? Perfeito. Então, ele está dizendo que é ensinar outros a serem como Cristo, né? No conhecimento e na prática. Muito bem. Irmão, esqueci seu nome. Eric, vai lá. Eu coloquei que é o ensino das principais doutrinas bíblicas. Muito bem. Então, para ele, o discipulado é ensinar as principais doutrinas bíblicas para uma pessoa. Muito bem. Mary. Eu coloquei que o discipulado é quando você aprende de fato a palavra de Cristo e pratica. Daí, a partir daí, você começa a dar bom testemunho e também falar da palavra de Deus. Muito bem. Então, ela está falando que discipulado é primeiro você aprender e praticar e depois você passar para outros aprenderem e praticarem, certo? Tudo bem. A gente tem várias ideias do que é discipulado, né? Porque a gente já ouviu muita coisa, né, sobre isso. Mas o que, de fato, a Bíblia fala que é discipulado? Uma coisa é a gente ouvir as pessoas comentarem o que é discipulado. Outra coisa é o que Deus, o que Jesus fala para a gente sobre discipulado. E nós vamos ver isso hoje. Aí, no final da aula, você vai pegar o que você escreveu aí e você vai ver se bateu com o que a gente aprendeu. Combinado? Para você ver como que está o seu conhecimento sobre esse tema tão importante. Eu peguei algumas definições que alguns teólogos, alguns pastores conhecidos falam sobre discipulado. Foram poucas, tá bom? Essa aqui é bem interessante. Olha o que o Helder Cardim fala. Discipulado é andar junto com alguém. É o aperfeiçoamento de pessoas em Cristo, ajudando-as a caminharem com Ele e se parecerem mais com Ele. Não apenas pela imitação das atitudes da vida de Jesus, mas também pelo ganhar da mente de Cristo, de tal forma que essa mente de Cristo presente no discípulo molde o seu caráter, né? Então, essa é a definição que o Helder Cardim deu, né? A gente anda junto com alguém. Quem foi que falou sobre andar junto? Foi a Eloá, né? A gente está andando junto com alguém e a vida dessa pessoa vai sendo aperfeiçoada ao ponto dela imitar Cristo Jesus. Essa é a definição do Helder Cardim. Está errada? Não. Está super certo. Isso é discipulado. Eu peguei a definição do Douglas Gonçalves. Muita gente acho que já ouviu o Douglas Gonçalves, ele é do Dizescope, ele é bem conhecido. E olha o que ele fala. Discipulado é um relacionamento que visa colaborar na formação de Cristo no outro. Então, eu me relaciono com alguém e nesse relacionamento a minha intencionalidade é qual? Que essa pessoa possa ter Cristo formado nela e assim ela possa viver o que Cristo de fato é.
O Mark Dever, que é um cara que fala muito sobre discipulado, fala assim: discipulado é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais como Cristo. Parecido com o que o Douglas Gonçalves falou, né? Muito bem. Só que de todas as definições que eu li, de livro, de várias coisas, a que eu mais gostei foi essa aqui. E se você quiser anotar, você anota. Porque eu acho que essa definição aqui é uma definição simples e perfeita sobre discipulado, que é o que a Bíblia de fato mostra para a gente que é discipulado. O que Jonas Madureira fala? Que é este livro aqui, tá? Tá nesse livro essa definição. Ele fala assim: discipulado é uma comunicação de vida. É ser como Jesus e servir de instrumento para outros serem como Jesus. Perceberam a diferença dessa definição para as outras definições? Perceberam? Qual é a diferença? Isso. Não é só comunicar. Os outros falaram do quê? Definiram como discipulado. Mas as outras definições falavam especificamente sobre o quê? Não sendo essa. Qual é? O que eles falavam? Isso. A maioria dos teólogos definem discipulado como: eu pego alguém, ando junto, ensino sobre Jesus e ela vai ter o caráter de Cristo. Essa é a definição. O Jonas Madureira vai além. Ele fala assim: você não só ensina e aperfeiçoa alguém em Cristo, você é aperfeiçoado. Você primeiro anda, você primeiro se torna um verdadeiro discípulo, aí você faz outro discípulo. Porque muitas pessoas, gente, caem no erro na igreja assim: ó, vou discipular alguém. Ah, vou aprender a Bíblia, vou estudar, vou saber tudo a Bíblia. Eu quero passar todo esse conhecimento para a pessoa. Mas e a vida dele? Será que de fato ele está sendo um verdadeiro discípulo de Cristo? Ou ele só quer transmitir conhecimento? Por que existem muitos cristãos fracos na fé? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será? Porque tem muito cristão que é discipulado para conhecer a Bíblia, mas não para ser um discípulo como alguém ensinou ele a ser discípulo. Perceberam? Então, eu gosto dessa definição porque ela é completa. Ela mostra o que a Bíblia de fato nos diz sobre o discipulado. Eu primeiro sou o discípulo, eu vivo como um discípulo, aí sim eu levo outros a serem como um discípulo. Tá bom? Muito bem. Essa palavra discipulado na Bíblia, a gente vai olhar lá no Novo Testamento, a gente vai ver que é uma palavra que é usada em dois sentidos apenas. Quais são, Cris, esses dois sentidos? Essa palavra discipulado aí é uma palavra homônima. O que é uma palavra homônima? Uma palavra homônima é uma palavra que ela é a mesma palavra, mas ela tem significados diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo assim, manga, o que vem na sua cabeça? Oi? A fruta, só a fruta. A fruta é igual a manga da roupa? Mas é a mesma? É a mesma palavra. Manga é uma fruta e manga é uma manga de uma roupa. É uma roupa. É a mesma palavra, mas com dois sentidos distintos. É assim a palavra discipulado na Bíblia. Você vê em alguns textos bíblicos essa mesma palavra, discipulado. Só que ela tem dois sentidos diferentes, tá? Quais são, Cris, esses dois sentidos diferentes que a gente vê na Bíblia? O primeiro sentido é que discipulado, Jesus mostra como o ato de seguir a Jesus. Esse é o primeiro sentido da palavra discipulado na Bíblia. E a gente vai ver num texto bíblico esse sentido, tá bom? E o segundo significado, o segundo sentido da palavra discipulado na Bíblia é o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Perceberam? Gente, isso aqui não é um teólogo que diz, a gente vai ver na Bíblia esses dois sentidos. Que discipulado é tanto o ato de seguir Jesus, como o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Ou seja, o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus pressupõe necessariamente
o ato de seguir a Jesus. É possível eu ensinar alguém a seguir a Jesus de fato, se eu não estou seguindo ele de fato? Eu agora quero que vocês usem a cuca aí. Se eu não estou seguindo Jesus aos moldes de Jesus, como um verdadeiro discípulo, mas eu estou ali com o Felipe ensinando a Bíblia para ele, que eu quero que o Felipe aprenda o que eu sei, mas eu não estou seguindo Jesus como ele realmente quer, como uma verdadeira discípula. Eu vou formar um discípulo de Jesus ou não? A regra bíblica é qual? Eu só consigo fazer um discípulo se eu primeiro for um discípulo. Né? Porque sabe o que vai acontecer? Para pensar comigo. Se eu quero discipular o Felipe, mas eu não estou sendo a discípula que Cristo quer que eu seja para que eu imprima isso na vida dele, provavelmente eu sou uma religiosa. Certo? O Jonas pregou sobre isso ontem. Eu vou ser uma religiosa. Eu vou ser um falso mestre. Eu estou ensinando tanto conhecimento que eu não vivo, e esse conhecimento que eu estou ensinando para ele é pura religiosidade. Eu vou criar um Felipe moralista. Não faça isso, não faça aquilo. Jesus quer que você não mate, que você não roube, que você não adultere. É isso. Aí eu vou criar, não um discípulo. Eu vou formar o quê? Um falso moralista. Uma pessoa que faz tudo bonitinho perante a sociedade, mas não tem realmente uma vida com Jesus. Não segue a Cristo como ele quer ser seguido. Gente, isso é muito importante, tá bom? Eu quero que vocês gravem isso na mente de vocês. Eu quero discipular alguém, eu primeiro preciso ser discipulada por Jesus. Eu preciso ser discípulo para formar um discípulo. Certo? Gravar isso na mente? Então, o que é discipulado, gente? Seguir Jesus e levar outros a... Bom, qualquer pessoa que perguntar para você, mas o que de fato é discipulado? Você já sabe. Na Bíblia, discipulado é seguir Jesus e depois ensinar pessoas a seguir a Jesus. Ficou claro até aí? Claro? Então a gente pode andar. Vamos lá. O que de minha parte... Paulo fala para Timóteo, o que de minha parte aprendestes através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos, para que possam instruir a outros. É uma cadeia, meus irmãos. Paulo aprendeu a verdade, transmitiu a Timóteo e fala, Timóteo, transmite isso a homens fiéis, para que eles transmitam a outros e para que esses outros transmitam a outros e assim sucessivamente. Entenderam? Isso é discipulado. E agora, na aula de hoje, a gente vai aprender a primeira parte do discipulado, que é o ato de seguir a Jesus. Como isso é importante. A gente fica naquela sede, já quero ir, já quero falar, já quero ensinar, já quero pegar alguém. Mas antes a gente precisa entender o que é de fato ser discípulo de Jesus. Certo? Podem soltar. Vamos voltar lá para a mesa? Aí que Jesus traz para a gente 3 critérios para a gente seguir a ele, para a gente ser de fato um verdadeiro discípulo dele, né? Muita gente fala assim, eu sigo a Jesus, eu já criei em Jesus, eu já entreguei minha vida para Jesus, né? Mas a gente sabe que hoje existem muitos crentes nominais, pessoas que vêm à igreja, religiosos muitas vezes, que levantaram a mão em algum momento e acreditam que ser discípulo é o quê? Vir à igreja, ter uma Bíblia, ler em casa todo dia, orar de vez em quando, dar o dízimo. E acredita que, eu faço isso, então eu sou um discípulo de Jesus. E esse texto mostra pra gente que isso faz parte, mas não é de fato ser um discípulo de Jesus. Jesus pede muito mais de nós, porque é muito fácil vir à igreja. É muito fácil dar um dízimo. É muito fácil ler a Bíblia em casa. Mas o que Jesus pede é muito difícil. E aí, o que eu quero de vocês? Que vocês possam identificar, olhar para a vida de vocês para ver, eu realmente tenho sido um verdadeiro discípulo de Jesus? Ontem a pregação do Jonas foi muito sobre isso, né? E eu quero que, daquilo que o Jonas falou, porque a gente vai estudar hoje, você faça esse link e você analise a sua própria vida. Eu tenho sido, de fato, um seguidor de Jesus, como ele quer que eu seja? Então, a gente vai ver, no versículo de 26, o primeiro critério para a gente, de fato, ser um discípulo de Jesus que segue a ele. O primeiro critério é um certo tipo de amor. Então, olha lá o versículo, fala assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está falando aqui, olha, você quer ser meu seguidor? Ame a mim acima de todas as coisas. Só que o interessante aqui é que Jesus faz uma lista para a gente das coisas que para a gente são mais valiosas. Não é verdade? O que ele fala? Ele fala do pai, da mãe, depois ele fala a sua mulher, que é o seu cônjuge, ou ao contrário, seu esposo, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs. Então ele faz uma lista de quem? Vamos chegar lá. Ele faz uma lista de quem? Daqueles que são mais próximos a você. As pessoas que você diz mais amar. Sua esposa, seu esposo, seus pais, os seus irmãos. É a sua família. Olha como Jesus é certeiro. Porque ele sabe aquilo que pode tomar o seu coração no lugar dele. Então ele fala daquilo que pode ser o que é mais importante para você, que é a sua família. Mas por que será que Jesus falou da família? Não foi só porque ele conhece teu coração e sabe que você pode amá-los mais do que a ele mesmo. Porque, gente, naquela época, aquela multidão que estava ali eram pessoas diversas. E naquela época, muitos familiares rejeitavam os seus, por causa de Jesus. Você está seguindo aquele louco? Você acha que ele é o Cristo? Imagina! Ó, ou tu segue a ele ou tu fica com a gente. Muitos passaram por isso naquela época, né? Pessoas que eram dentro de casa, confrontadas e falavam, olha, ou você vai atrás de Jesus e deixa a nossa casa, ou você fica com a gente e larga esse Jesus. E Jesus está falando, você quer me seguir? Se precisar aborrecer, tem versão que fala aí aborrecer. Tem alguma versão aí que está escrito aborrecer? Quem aborrecer, seu pai, sua mãe? Alguém tem essa versão? Eu acho que é a Almeida atualizada, que fala se alguém aborrecer pai e mãe. Vê se é a Almeida. Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai e mãe. Isso, exatamente. Então, essa ideia de aborrecer é o fato de você decidir amar mais a Jesus do que aos seus pais, vai os aborrecer. Por que Jesus está falando isso? Porque era o que acontecia na época. As pessoas estavam decidindo seguir a Jesus ao invés de fazer o que a família queria. E aí aborrecia pai e mãe. E Jesus está falando, olha, é necessário você aborrecer a sua família. Ou seja, mesmo que eles não te queiram mais entre eles, e você preferir a mim, é isso que eu quero. Você tem que preferir a mim. Você tem que amar mais a mim do que, não, vou ficar aqui com meu pai e com a minha mãe, porque não, vou perder minha família por causa de Jesus. Deixa Jesus lá e vou ficar aqui. Muita gente fazia isso. Ao invés de seguir Jesus, estar com Jesus, crer em Jesus, fazia o quê? Amava mais a família. Não, para mim não ter problema com a minha família, não vou seguir Jesus, não. Vou ficar aqui com eles. Ou seja, eles estavam amando mais a família do que a Jesus. Então, Jesus está ensinando aqui, olha, você quer ser meu seguidor? Ame mais a mim. E se for necessário aborrecer sua família, você vai aborrecer sua família. Porque o que mais importa é amar a mim do que a sua família. Aqui Jesus não está dizendo para você assim, olha, não valoriza a tua família. Olha, não leva a sério a tua família. Eu sou o mais importante, me segue e deixa eles para lá. Jesus não está ensinando isso. Jesus está falando assim, ó, eu devo ser o primeiro na sua vida, no lugar da sua esposa, dos seus pais. E se for necessário você passar por constrangimento na sua casa, isso aborrecer seus pais por me seguir, que seja, porque o que importa é me amar acima de tudo, é me seguir. Vocês conseguiram entender? Olha o que Jesus está falando, gente. Imagina se Jesus chegasse para a gente, se fosse a gente naquela época, tendo que escolher entre a família e Jesus. Quem será que nós escolheríamos? Quem será que nós decidiríamos amar mais? Muitas pessoas não estavam dispostas a seguir Jesus porque não queriam aborrecer pai e mãe. Ou porque valorizavam mais a família do que o próprio Cristo. E nós? Como está o nosso amor? Só que Jesus vai além. Ele não fala só daqueles que são mais próximos de nós, que a gente pode ter como os nossos maiores amores nessa vida. Ele fala de quê, gente? A nossa própria vida. Mas por que Jesus chega a esse ponto? Porque ele sabe que todo ser humano se ama demais. Esse papo, gente, que o povo fica falando por aí, se ame mais, não cai nessa não, tá? Se você se amar mais, você vai ficar mais pecador ainda. Você vai querer tudo para ti.
Tu já é um cara que já quer tudo pra ti, né? Se amar mais, pronto, acabou, gente. Não entra nesse papo, viu? Porque a gente já se ama. A gente já nasce querendo fazer aquilo que a gente quer. Querendo fazer o que o nosso coração deseja. É do ser humano isso, gente. A gente é pecador assim. E Jesus está falando, olha, se você amar mais a sua vida do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está mostrando assim, para me seguir, você tem que negar as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você entende por certo e viver o que eu digo que tem que ser. Fazer a minha vontade. Só que muitas vezes, irmãos, a gente está amando mais a nossa vida. O que a gente gosta, o que a gente quer. E tem coisas que Deus pede para a gente, que às vezes a gente fala assim, ah, não, Deus. Só está pedindo uma coisa complicada para mim. Porque, né, assim, como que eu vou largar isso que eu tanto amo? Senhor, não, o Senhor já está querendo muito de mim. Aí eu quero que vocês façam um exercício agora. Eu não vou falar, eu quero que vocês falem. Como coisas práticas no nosso dia a dia que a gente pode estar demonstrando que a gente ama mais a nós mesmos do que a Jesus. Depende da motivação. Não é errado você faltar um culto para estar com a sua família se foi uma situação que necessitou você estar lá. Você, de repente, pode usar aquele momento para, na sua casa, com a sua família, você prestar um culto a Deus. A gente tem que ter cuidado com a religiosidade. Porque, às vezes, a gente acha que ser um verdadeiro seguidor de Jesus é estar constantemente na igreja todo domingo. Se você pode, isso é muito bom, porque quanto mais você, por exemplo, lá em casa, é muito raro a gente faltar um culto de manhã e de noite. A gente está de manhã e de noite, porque a gente entende que quanto mais a gente se esforçar para estar na igreja, mais vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Mas isso não quer dizer que é isso que demonstra que você, de fato, é um discípulo de Jesus, porque você está sempre na igreja. Vai ter situações que você vai precisar ficar em casa e Deus não vai te cobrar por isso. Depende da motivação do seu coração, por que você ficou, né? Então, isso é muito particular, mas pode ser sim, porque você pode acabar levando isso como uma desculpa para não estar vindo nunca na igreja. Aí, por isso que eu estou falando, é muito particular, tá bom? Mas, gente, vamos além. Quando o seu esposo pede para você fazer algo que não vai de acordo com a lei moral de Deus, e você pensa assim, ah, eu amo tanto meu esposo, que eu não vou dizer não para ele não, porque Deus mandou eu me submeter, eu vou me submeter e vou fazer o que ele está mandando, mesmo que seja pecado contra Deus. Você está demonstrando que você ama mais o seu marido do que a Deus. Quando o seu pai fala assim, Juju, estão batendo na porta, tá me cobrando dinheiro, vai lá e diz que eu não tô. Aí você lembra, tem que obedecer meu pai, né? Moço, ó, meu pai não tá, ele saiu, tá bem outra hora. A Juju amou mais o pai do que a Deus. E ainda usou a desculpa do quê? A Bíblia fala para mim obedecer meu pai. Só que toda obediência que o Senhor manda a gente ter por alguém, o limite é a lei de Deus. Se alguém está me dizendo para fazer algo que é pecado contra Deus, eu não vou fazer. Porque eu amo mais a Deus do que essa pessoa que está me mandando fazer. Então, se a Juju decide fazer tudo que o pai dela manda, ela está demonstrando que ela não ama tanto a Jesus. Porque ela não está preocupada com o que o Jesus vai pensar da mentira dela. Ela está preocupada com o pai dela, de agradar o pai dela. Perceberam, gente? Como é uma coisa tão... E isso, eu estou falando esse exemplo da mentira porque eu vivi isso. A minha mãe, por muitos anos, fazia eu ir na porta de casa mentir para as pessoas que cobravam ela. Diz que eu não estou. E eu sempre decidia fazer o quê? Agradar a minha mãe e desagradar Jesus. Eu estava amando mais a minha mãe do que a Jesus. A gente vai estudar um pouco como é que a gente demonstra amor por Jesus. É obedecendo a sua palavra. Então, se é para contar uma mentira, eu vou desobedecer a palavra de Deus? Eu não vou mentir. Papai, me desculpa. Eu sei que eu tenho que lhe obedecer, mas eu preciso obedecer primeiro a Jesus. Eu não vou na porta mentir. Esposo, você está me pedindo para fazer uma coisa que não agrada a Deus. Então, ó, eu te amo, mas eu amo mais a Jesus e eu não vou fazer o que você está pedindo. As mães aqui, Jesus fala, discipline seu filho. E você é tão assim com a sua filha, com o seu filho? Ah, não quero perder a amizade dele. Eu não vou disciplinar não, tá? Porque Jesus, tu entende, né, Jesus? Eu não vou, porque eu não quero. Ele tem que ser meu amigo. Se eu disciplinar, eu vou perder a amizade da minha filha. Se eu falar o que eu tenho que falar. Não, Senhor, deixa quieto. Não vou disciplinar, não. Você está amando mais a sua filha do que a Jesus.
Porque se ele te deu uma ordem, você tem que obedecer o que ele disse, não querer agradar a sua filha. Perceberam? Como isso está tão entranhado em nós. E se a gente olhar o nosso dia a dia, a gente vai ver quantas vezes a gente decidiu amar mais a esposa, o esposo, os filhos, os pais, do que amar a Deus. Gente, o que Jesus está pedindo é muito sério. É muito sério. É muito profundo. Não é uma coisa simples, não. Não é amar por amar. Ele quer que a gente ame a Ele na totalidade do nosso ser. Mesmo que isso, às vezes, fira aquele que a gente mais ama nessa terra. Mas está honrando a Ele, está mostrando amor por Ele, é isso que a gente vai precisar fazer. Naquela época, quando as pessoas decidiram seguir a Jesus, elas foram humilhadas pelos seus familiares, os seus familiares expulsavam as pessoas das suas casas por causa de Jesus. Mas quem realmente queria seguir Jesus, não abria mão de Jesus, mesmo que fosse expulso de dentro da sua própria casa. Gente, que coisa maravilhosa. A gente precisa viver isso. Jesus chama a gente para ter esse certo tipo de amor. O amor que está acima de qualquer amor que a gente tem nesse mundo, até o nosso amor próprio. Não amar Jesus como uma pessoa dentre tantas outras, mas amá-lo como Deus. O que Deus pede de nós, gente? Qual é o maior mandamento? Vamos fazer uma tarefa agora. Você vai pegar a sua folha, você vai anotar esses 4 textos bíblicos e você vai ler no seu particular aí rapidinho e você vai anotar o que cada um desses textos bíblicos, as características que eles nos dá desse amor que Jesus pede de nós por ele. Certo? Rapidinho. Eu quero que vocês exercitem aí o aprendizado de vocês com a palavra. Primeiro texto, 1 João 4,19. Segundo, Mateus 22, 36 a 40. João 14, 21. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Pega o texto, lê cada um e escreve, gente, uma frase. O que esse texto está me mostrando? Uma característica de amar a Jesus sobre todas as coisas. E você vai anotar aí no teu papel, tá? Rapidinho, vamos lá, que a gente não pode demorar. 1 João 4,19. O que esse texto mostra pra gente sobre o nosso amor por Jesus? É a primeira verdade. Eu só consigo amar Jesus como ele quer ser amado. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Gente, aquela ideia lá de que as pessoas têm que ir atrás de Jesus, as pessoas têm que receber a Jesus, as pessoas têm que bater na porta de Jesus e suplicar pelo perdão dele, não é bíblico. Como é que a gente é alcançado? Não é a gente que vai atrás de Jesus. É ele que veio até nós. Foi ele que nos escolheu. Foi ele que desceu do céu para nos dar salvação. Que amor tremendo. Ele tirou a gente, a nossa condição antes era o quê? Nós éramos inimigos de Deus. A gente tinha o quê? Deus, tu fica lá, eu fico aqui. Quer papo contigo não, né? A gente não tinha relacionamento com Deus. Mas Jesus tomou a iniciativa, mandou Jesus até nós, nos escolheu, nos salvou, nos encheu do seu amor e por isso a gente pode amar a Ele. Deu para entender? Então, o nosso amor depende do quê, gente? Depende do amor dele por nós. Só que ele já nos deu esse amor. A gente já está cheio desse amor, não é verdade? A gente já está cheio desse amor. Agora a gente precisa transbordar esse amor por ele, porque ele já nos encheu desse amor. Entendeu? Então, o amor por Jesus não depende dos nossos esforços. No sentido de que eu só vou conseguir amar Jesus porque eu consigo encher meu coração de amor por Jesus. Não, ele primeiro nos deu do seu amor. E é esse mesmo amor dele que está em nós que vai nos ajudar a amá-lo cada vez mais. Quanto mais eu entendo o amor de Deus por mim, mais eu o amo. Quanto mais eu reconheço o amor de Jesus por mim, mais eu vou querer amá-lo, gente, natural. Se nos nossos relacionamentos é assim, né? Imagina o Vini, tá noivo, né? Nossa, eu sinto tanto amor da Tainá por mim. Isso não vai te impulsionar a querer amar ainda mais a Tainá? Claro que vai, não é? É a mesma coisa com Jesus. Eu sinto tanto amor de Jesus por mim, eu estou tão próxima de Jesus. Eu entendo tanto desse amor que não tem como eu não amá-lo. Que nós amamos não porque somos seres amáveis, assim porque ele é o amor. Exatamente, exatamente. Ele é o amor.
E por ele ser o amor, ele nos ensina a amar, né? Então, você quer amar Jesus como ele está mandando nesse texto, amar sobre todos aqueles queridos e sobre a gente, sobre nós mesmos? A gente precisa entender a cada vez mais o quê? O amor dele por nós. E quanto mais a gente aceitar e entender esse amor, mais nós vamos amá-lo. Mateus 22, 36 a 40. Outra pessoa. Quem foi que fez aí? Nosso coração, e a gente tem que amar o nosso próximo como Deus nos amou, né? O nosso próximo precisa receber esse amor tão grande que o Senhor nos deu. Então, a gente tem que transmitir esse amor de Deus para o nosso próximo. Perfeito. Mas o que esse texto está mostrando para a gente? Ele está mostrando uma coisa muito importante. Eu coloquei assim, amar a Deus é mais importante, pois amando a Deus conseguimos amar o próximo. Isso. Esse texto está mostrando o que para a gente? É isso aí, mas resume para mim melhor. Também. É uma ordem. Ordem. Você ama a Deus de verdade, por tabela você ama o próximo de verdade também. Você não Perfeito. consegue amar uma pessoa plenamente se você não ama Deus primeiro. Exatamente. O seu amor vai ser falho, né? Se você não amar Deus plenamente. Gente, esse texto está mostrando para a gente o quê? Existem 2 grandes mandamentos. Só que existe o primeiro. E ele deixa claro, é o primeiro mandamento. Percebe isso? Que é amar Deus. Depois vem o segundo mandamento, que é amar o próximo. Ou seja, eu tenho que amar mais a Deus do que o próximo. É ele primeiro. Só que o que a gente está fazendo? A gente está invertendo. Muitas vezes. Ao invés de amar ele primeiro, a gente está amando primeiro os outros e depois a ele. E aí, só que é um amor falho. Porque a gente não vai conseguir amar perfeitamente o próximo se a gente não estiver amando ele primeiro. É por isso que a gente tem tantos relacionamentos com conflito. Você já parou para pensar nisso? Dentro de casa, com os irmãos na igreja, com amigos. Porque muitas vezes a gente está invertendo a coisa. A gente quer amar mais as pessoas e depois a Deus. E aí nosso amor pelas pessoas vai ser falho. E aí vai ter... Nem tem mais tanto amor ao próximo, porque hoje em dia é um matando o outro, um fazendo maldade com o outro. Com certeza. Aí um tá seguindo. Com certeza, existe isso mesmo. Mas falando no âmbito da igreja, que a gente já entende o amor pelo próximo. Muitas vezes a gente está invertendo isso. Daquele jeito que eu falei. Às vezes querendo agradar mais os outros do que a... Uma vez uma moça veio falar comigo. Ela disse assim mesmo, Cris, estou passando por uma dificuldade na escola. Eu disse, o que foi? Os meus amigos têm a mania de fazer uma roda na hora do recreio e ficar fofocando dos outros. E eu, para não ser excluída, o que eu estou fazendo? Estou entrando na roda. E eu também estou fofocando, Cris. Eu estou fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Eu sei que é errado. Mas, mesmo sabendo que é pecado contra Deus eu fazer isso, para que eu não seja excluída, para que eu não fique sem os meus amigos, eu estou entrando na roda. Isso não é uma demonstração de alguém que está querendo amar mais os amigos do que a Deus? Não é? Ela sabe que desagrada a Deus, mas ela prefere desagradar a Deus e agradar os seus amigos. Prioridade está sendo os amigos. Perceberam? Muitas vezes a gente vive assim, no nosso cristianismo, na nossa vida com Deus. A gente está invertendo. O versículo deixa claro. Primeiro maior mandamento é amar a Deus. Depois, o próximo. E é aquilo que vocês falaram. Eu amo a Deus, eu vou conseguir amar o próximo. Isso. Exatamente. Né? Aí é o que eu falo pro Lucas. O Lucas tem a mania em casa de ficar falando. Eu amo. Falta só 25 minutos. Meu Jesus, tem que correr. Gente do céu. É sério. João 14, 21. Rapidinho. Demonstramos que amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Isso. Eu quero saber se eu realmente estou amando a Deus como Ele quer. Eu estou obedecendo? Exatamente, tem que ser uma obediência, exatamente, por amor, né? Então, como eu vou ver, como eu vou mensurar o meu amor por Jesus? Eu estou obedecendo a Ele em todas as coisas? Se eu estou obedecendo, então eu estou demonstrando que eu o amo. Ele fala, você me ama? Você obedece os meus mandamentos.
Deuteronômio 6,4. Quem fez? Deve ser passado com persistência e dedicação. Sim. O que botou? O amor de Deus precisa estar primeiro no nosso coração para que possamos passar para outras pessoas. Perfeito. É isso que o texto está mostrando. Antes dele falar, é o que o Vinícius falou também. Antes dele falar, ensine seu filho andando pelo caminho e tal, ele fala o quê? Ame a Deus. Você quer discipular seu filho, seu amigo, amiga? Lembra, antes de eu discipular os filhos, os amigos, qualquer outra pessoa, eu preciso primeiro estar amando a Deus. O meu amor por Jesus vai me levar a ensinar aquilo que eu já vivo para os meus filhos, para os meus amigos e para quem quer que seja. Perceberam? Guardem isso. Jesus quer que a gente ama Ele sobre todas as coisas. Não é qualquer amor. É esse amor, o amor maior de todos. E aí eu quero que você olhe para a sua própria vida. Como está o seu amor por Jesus? Se você diz, eu sou um discípulo de Jesus, eu sigo a Jesus, você está amando a Ele como Ele pede para ser amado? Ou você está amando Ele de qualquer jeito? Do jeito que você acha que tem que amar? Fazendo só uma coisa, mas não fazendo outra? Ele fala que não. Obedecer a Ele é prova de amor por Ele. Você tem obedecido? Vou correr. Segundo critério que o texto nos mostra, versículo 27. Eu vou ter que correr, tá, gente? Não vai dar para a gente ficar, porque... 27. O que é que fala o versículo 27? Como? Isso. Então, ele está falando sobre o quê? Carregar a cruz. Você tem que carregar a cruz para ser meu discípulo, para me seguir. Cris, o que é carregar a cruz? Gente, cruz é símbolo de duas coisas na Bíblia. É símbolo de sofrimento e é símbolo de morte. Cruz na Bíblia tem esses dois significados. Simboliza isso, sofrimento e morte. Quando a pessoa carregava a cruz, era um sofrimento, era um peso. Ela já tinha sido espancada, já tinha acontecido tudo, e ela carregando aquele peso, aquela cruz, ela estava sofrendo. Até na sua crucificação é um sofrimento, é uma vergonha. E não só isso, a cruz simboliza a morte. Quando a pessoa ia para a cruz, ela morria, era uma morte horrenda. Por que Jesus está dizendo, você quer ser meu discípulo, carregue a sua cruz? Ele está dizendo o seguinte, olha, para ser meu discípulo, você vai ter que sofrer. Me seguir não é 1000 maravilhas. Não é tudo lindo e maravilhoso. Você vai sofrer. E esse sofrimento especificamente, o Madureira fala assim, que pelo contexto da época, Jesus estava se referindo ao sofrimento com a sua família, de ser rejeitado, de ser excluído, porque as pessoas, muitos não queriam ter dentro da sua família pessoas que seguiam aquele homem, Jesus. Será que a gente está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? De ser pessoas riem da nossa cara, nos chamar de santinho, de crentinho. Será que a gente está disposto? Você deve falar assim, mas a gente não vive num país perseguido, a gente não sofre. Será que não? Como as pessoas veem um cristão hoje? O que a mídia mostra sobre a gente hoje? Está cada vez pior. Cada vez pior. Você vai falar que você é crente, hoje está muito pior. Ah, tu é crente, aqueles que não gostam dos homossexuais, que trata mal tal, que tem preconceito. É justificada. Todos os argumentos. Agora, a gente está disposto a sofrer essa perseguição? Ou a gente tem se escondido? É melhor eu não falar, vou ficar aqui na minha, lá na escola eu não vou falar um pio, meu amigo vai falar desse assunto, quero nem comentar. Por quê? Porque aí ninguém ri da minha cara. Não quero ninguém falando de mim que eu sou isso e aquilo. Eu não quero perder amigo, então eu vou ficar quietinho. Quer fugir do sofrimento. Você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? A ser o corajoso que vai falar mesmo que você seja rejeitado? E é morte.
Mostre por quê. Carregar a cruz, gente, Jesus está dizendo, olha, você vai ter que morrer para você mesmo. As suas vontades, os seus prazeres. Dizer, olha, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu gosto, não é mais aquilo que eu penso que é certo. Eu quero seguir a Jesus, é aquilo que Ele diz que é certo. É aquilo que Ele quer, é a vontade dEle, mesmo que vá contra a minha vontade. Isso é pesado, gente. É fácil falar, difícil viver. Porque tem muita coisa que Jesus pede de nós que muitas vezes nós não estamos dispostos a ceder. Porque a gente gosta tanto daquilo e a gente não quer ceder. Então, a gente precisa aprender que seguir a Jesus requer sofrimento e morte. A gente não vai ler os textos. Tarefa para vocês durante a semana, anota os textos bíblicos e lê em casa. Esses textos vão mostrar um pouco mais sobre esse sofrimento e essa morte. Que Jesus está dizendo sobre carregar a cruz. E que você medite. Eu estou disposto, eu estou realmente carregando a cruz que Jesus me disse que eu tenho que carregar para segui-lo? Eu gosto muito do livro de Timóteo, porque o livro de Timóteo, Paulo fala muito isso para Timóteo. Uhum. Se for necessário morrer por Jesus, porque normalmente quando a gente está sendo perseguido, aqui no Brasil normalmente não tem isso, mas em outros países, pessoas morrem por falar de Jesus, por seguir Jesus. E Paulo fala, se for necessário você abrir a mão de tudo para seguir Jesus, faça isso. Porque só ele Paulo. Exatamente. Quando você lê o livro de Atos, Atos é repleto de encorajamento para que a gente carregue a cruz. Leia Atos. Eu sempre leio Atos, porque ele me encoraja a entender o que de fato é carregar a cruz. Então, você lê em casa, tá? Eu queria ler um por um com vocês, mas o tempo não nos permite. E ele fala do terceiro terceira coisa que a gente precisa aprender como discípulo de Cristo, que é um certo tipo de desapego. A gente aprendeu que Jesus quer que a gente tenha um certo tipo de amor, amá-lo sobre todas as coisas. Segundo, um certo tipo de sofrimento, né, que é o carregar a cruz, é sofrimento e morte. E agora, um certo tipo de desapego. Versículo 33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu? Gente, ele está falando aqui de renúncia. Ele está falando de desapegar de tudo o que não agrada a ele. E isso é difícil, gente? Porque quando a gente é apegado a uma coisa para a gente largar, e se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai ver muitas coisas que a gente precisa desapegar. A gente precisa renunciar. Eu quero mostrar aqui algumas coisas. Pode ser que você é muito apegado a pessoas e você precisa renunciar. Pode ser que você é apegado ao seu marido extremamente, a algum amigo, ao seu filho, à sua filha. Pode ser que você esteja muito apegado ao seu status. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz aquela formação e para mim eu sou... E se Deus me pedir para largar isso, não largo não, Senhor. Isso aqui, o Senhor está querendo muito de mim. Conheço mulheres que o Senhor mostrou claramente, larga o teu emprego e cuida dos teus filhos. E elas não tiveram coragem de fazer isso. Sabe por quê? Eram apegadas aos seus status. Eu vou deixar de ser a chefe da minha empresa, eu vou deixar de fazer aquilo que eu lutei a minha vida toda para ter meu diploma, para cuidar de filha de casa. Não, eu vou pagar a empregada para cuidar, vou pagar, mas meu emprego, meu status eu não vou perder, não. Pessoas que são apegadas a bens. Meu carro, a minha casa, meu, não abro mão, não dou para ninguém, não uso porque vai sujar meu carro, não levo de carona para casa porque, olha, o carro eu lutei para ter. Então, se eu encher meu carro de gente, vai sujar meu carro, vai... Não dá, Senhor. A gente é tão apegado aos bens, ao dinheiro, às coisas que a gente conquista, que a gente não está disposto a abrir mão quando Deus pede de nós. Apegado ao conforto. É bom estar em casa, né? Quando Jesus chama tu para ir para o campo missionário, Senhor, vou largar tudo que eu tenho, meu conforto, minha vida boa para ir para o campo missionário? Senhor, tem que abrir mão disso aqui que o Senhor está mandando. Não, Senhor, meu conforto, não vou sair daqui não. Tem que ir para a igreja a esse horário? Não, Senhor, estou aqui na minha cama, deitadinho, com meu ar-condicionado, descansando. Quer que eu pegue esse sol para ir para a igreja? Não, Senhor, não dá. A gente é muito apegado ao nosso conforto.
Fazer uma viagem missionária? Ah, não, Deus, lá não tem ar-condicionado, lá não tem minha cama, vou ter que dormir no chão. Ah, não, Senhor, não dá. Estou precisando descansar. A gente é muito apegado a pensamentos. Ah, eu penso desse jeito, é assim que eu penso, Deus, tu quer que eu mude meu pensamento, mas não dá, porque eu acredito nisso e ponto. E você se apega àquele pensamento, você acha que é aquilo e você não muda, mesmo que Deus te mostre que está errado o teu pensamento. A gente, às vezes, é apegado a manias. Coisas que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Aquele exemplo lá do Netflix, lá, pessoas que são extremamente apegadas a doramas. Eu conheço jovens, meninas, que não conseguem ficar uma semana sem ver dorama, gente. Vício. Se apega de um jeito que ela gasta a vida dela naquilo, ao invés de tirar tempo para Deus. Apegada a essas coisas. Vocês riem, né? Pessoas que são apegadas a pecados. O Rafa falou sobre isso no domingo passado, né? Pecados que estão cauterizados na nossa vida, que a gente carrega por anos. E Deus está mostrando, você está errado, você está pecando. E você está carregando com você esses pecados, porque você não quer desapegar deles de jeito nenhum. Porque às vezes é um pecado que te ajuda de alguma forma. Ai, Senhor, mas eu já acostumei tanto a mentir. A mentira está me trazendo benefícios, Senhor. Eu estou conquistando coisas. Como que eu vou tirar a mentira da minha boca? Apego ao mundo. A gente tem uma nova vida, mas parece que às vezes a gente está lá ainda, fazendo as coisas que a gente fazia antes, desfrutando dos prazeres que o mundo desfruta, apegados ao mundo. O Senhor nos chama a desapegar. Não vou ler porque não vai dar tempo. Anota, pode anotar tudo. Se você vai ler em casa, anota, tá? Esses textos todos mostram pra gente sobre a importância da gente desapegar dessas coisas, tá bom? Então, leia em casa, né? Lembra de ler em casa para fortalecer essa ideia na sua cabeça. E você vê como o Senhor quer que você desapegue dessas coisas que você está apegado. Salmos 102 foi um texto que Deus me deu quando eu me casei. Meu primeiro ano de casamento. Eu percebi que eu era uma pessoa extremamente dependente do meu marido. Muito apegada a ele. Era um negócio assim que Deus gritava no meu ouvido. Sai disso, senão tu vai te perder. Você está totalmente apegada ao seu marido. Desapega, filha. E ele me deu esse versículo que eu decorei, eu nunca mais esqueci, que é Salmos 16, 2. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Nenhum bem possuo além de ti. O meu maior bem, o maior bem que eu preciso ter na minha vida, que eu preciso me apegar, é o Senhor Jesus. É a Ele que eu tenho que estar apegado, que a minha alma tem que se apegar. E eu tenho que renunciar a todas as outras coisas por amor a Ele. E é isso que Ele está dizendo aqui. Aquilo que te atrapalha, que você está tão apegado, renuncia, desapega, para que você possa estar mais próximo de Jesus. Para que você possa segui-lo como Ele quer ser seguido. O maior bem da sua vida. Se tem alguma coisa na sua vida que tem se tornado um ídolo no seu coração, que você tem se apegado tanto, peça a Deus, Senhor, me ajuda a me desapegar, me desvencilhar, renunciar a todas essas coisas, para que o Senhor seja o primeiro. Eu vi isso aqui na internet, achei interessante. Oração do desapego. Interessante. Olha aí, ó. Ó Jesus, concedei-me a graça de manter meu coração desapegado das coisas transitórias deste mundo. Que meu único tesouro, que de agora em diante o Senhor seja meu único tesouro, pois vós sois infinitamente mais precioso do que todas as outras posses. Será que o Senhor tem sido o teu bem mais valioso? Mais que o teu filho? Mais do que as tuas coisas que você conseguiu ter por toda a tua vida? Será que Ele é mais valioso do que o teu conforto? Se Ele for, meu irmão, você vai conseguir se desvencilhar de todas essas coisas. O custo de seguir é Jesus, para a gente terminar. No texto, ele dá 2 exemplos, lembra? Olha aí comigo o texto. Ele dá 2 exemplos. Versículo 28 em diante, fala assim. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, ele dá o exemplo primeiro do construtor, que foi lá para construir uma torre, só que o que aconteceu?
Hã? Não calculou direito, o dinheiro acabou. Conseguiu terminar a torre? Passou vergonha. A torre ficou pela metade. Por quê? Ele não calculou. Ele foi fazendo de qualquer jeito e não conseguiu terminar. O segundo exemplo é o quê? O exemplo de um rei. Perdi aqui. 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então, ele dá o exemplo do construtor e do rei. Qual é o rei que, antes de ir para a guerra, não tem que calcular se o que ele tem de homem vai conseguir vencer a quantidade de homem que vem contra ele? Se ele não calcula, e se for muito lá do outro lado, o que vai acontecer? Ele vai perder a guerra. Mas não, ele fala aqui do exemplo de um rei prudente, que calculou, viu que não dava, mandou uma delegação para fazer um acordo de paz. Para quê? Para que ele não perdesse os homens dele. Por que Jesus usou esses dois exemplos? Jesus está querendo nos ensinar que ele deixou para a gente a verdade. Quer ser meu seguidor? Quer ser meu discípulo? Me ame sobre todas as coisas. Carregue a sua cruz e renuncie a tudo por amor a mim. Agora, meu querido, calcule. Veja se é isso que você quer fazer. Quer seguir Jesus? Então calcula. Eu estou dizendo, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Calculou? Entendeu o que precisa? Decida. Quer me seguir? É isso que Jesus está falando. Tem muita gente, irmãos, que entra para a igreja, quer Jesus, mas não entende o que é seguir Jesus. Acha que seguir Jesus é tudo aquilo que eu falei para vocês. É ser religioso. É vir à igreja, carregar a Bíblia do braço, dar dízimo. Mas não sabe o real sentido do que é seguir Jesus. E Jesus está dizendo, é pesado. É isso que eu quero. Calcula. Vê o preço. Aí você me segue. Ou diz não para mim. Jesus não estava preocupado em ter um monte de gente perto dele. Ele estava preocupado em ter pessoas que realmente queriam o seguir aos seus moldes, do seu jeito. Gente, Jesus não está preocupado com essa igreja fique lotada de pessoas. Só para vir e ser religioso. Se tiver 5 aqui dentro, mas que de fato querem seguir a Jesus como ele pede, é isso que Jesus quer. Entenderam isso? Jesus estava preocupado porque tinha muita gente o seguindo pelos motivos errados. E ele mostra, você quer me seguir? São esses os critérios. E vocês vão precisar analisar a vida de vocês agora. Eu preciso analisar a minha vida. Eu estou seguindo a Jesus com os critérios que ele deixou para me seguir? Eu sou realmente um discípulo de Jesus? Gente, eu gosto muito dessa frase. Olha o que o Marco Pamplona fala. Aquele que não avalia o custo para seguir a Jesus, também não calculará o preço de abandoná-lo. Uma fé não pensada leva a uma desistência irrefletida. Perceberam? Quem não avalia o custo para seguir a Jesus, não calculará o preço de abandoná-lo. Eu quero Jesus, quero ser feliz, eu quero ganhar as bênçãos de Jesus. Aí quando vier o primeiro problema, as primeiras dificuldades, o que ele vai fazer? Quero mais não. Está muito difícil esse negócio. Quando ele começar a aprender de Jesus, Jesus quer isso de mim? Quero não. Ele não vai calcular o preço de abandonar Jesus, ele vai largar. Porque ele não calculou o custo de seguir. E no meio do caminho ele vai embora. Ele vai fazer igual a multidão lá em João 6. Quero não, Senhor, está muito pesado isso, vou-me embora. Pega o beco, vaza. Tem muita gente que acontece isso na igreja hoje. Por que tem tanta gente saindo da igreja e indo para o mundo? Por causa disso. Porque antes de decidir seguir Jesus, não avaliou o custo. Achava que era oba-oba, que era fácil, que não exigia muito dele. Aí, quando começou a vir as coisas, ele começou a entender. Isso é seguir Jesus? Ah, quero nada, vou-me embora. Vai embora. Em Mateus, quando o Deuteronômio, quando fala sobre o amor, fala de todo, amados de todo o coração e entendimento. Esse amor seria um amor emocional, esse do coração, e o entendimento, talvez, esse cálculo que a gente precisa fazer, essa razão.
o amor não é só a emoção. Uhum. Porque para vir até Jesus, às vezes a pessoa ouve uma música bonita, às vezes foi naquele momento, só que ela precisa saber o que ela está fazendo, né? Uhum. Precisa conhecer, precisa entender. Esse entendimento que fala nos dois versículos, a mesma expressão, talvez seria isso então, né? Também é a ideia de você estar seguindo aquilo que você sabe o que você está seguindo. Você conhece, você tem o entendimento. Só que esse amor não é um amor sentimental. O coração, gente, é do coração que vem todas as nossas vontades e desejos e a gente toma decisões daí, tá? Então, o coração é o centro disso. Você não ama Deus só, ai, estou apaixonada. Não é isso, tá? Você tem um entendimento e o teu coração age com esse entendimento. Ele ama com esse entendimento, tá? Eu não vou poder, 2 minutos, eu não vou poder explicar tudo, eu posso até explicar melhor isso depois, tá? Mas essa questão do entendimento é isso mesmo. Você entende, você conhece o que você ama, né? Então, isso aqui é muito sério. Olha, uma fé não pensada leva a uma desistência irrefletida. É apostasia, gente. A pessoa não sabe por que ela está buscando, ela não sabe por que ela está seguindo. Uma hora ela vai apostatar. Ela vai largar, ela vai abandonar, ela não vai aguentar. Porque vida com Jesus não é oba-oba. Para terminar, discipulado começa com a admiração por Cristo, se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem nós imitamos. Então a gente primeiro o quê? Admira Jesus. Uau, esse é Jesus. A gente sabe quem ele é. A gente o conhece na sua essência. Depois de admirá-lo, a gente começa a imitá-lo. Eu quero ser como ele. Eu não quero ser diferente dele. Agora que eu o conheço, eu quero imitar a vida de Jesus. Eu quero ser como ele é. E eu imitando a ele, por causa da minha admiração por ele, as pessoas vão fazer o quê? Cara, João, que cara diferente. Tem uma coisa diferente nesse cara. Olha como ele fala. Olha como ele se comporta, olha os pensamentos dele. Olha como ele comunica. Tem algo diferente nele. Nós precisamos admirá-lo e imitá-lo. Reflita. Quem avalia o custo de ser discípulo de Cristo e o segue a seus moldes está apto a dizer: me imitem como eu imito a Cristo. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre o ato de fazer pessoas seguirem a Jesus. Mas para a gente chegar nesse ponto prático de fazer pessoas, e vai ser bem prática a aula da semana que vem, a gente precisa primeiro entender isso que a gente acabou de estudar. Como eu vou discipular alguém se eu mesmo não tenho conseguido ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu não conheço a sua vida, eu conheço a minha. Mas eu quero que você medite sobre a sua vida diante de Jesus. Você tem sido de fato um verdadeiro discípulo? Ou você tem sido um religioso, que vem à igreja porque o pai e a mãe vêm, que vem à igreja porque quer ganhar bênção, que vem só à igreja achando que isso é seguir Jesus, é só estar no culto e dar dízimo? Ou você de fato tem vivido o que Jesus ensinou? Você quer me seguir? Ame a mim sobre todas as coisas. Não é dizer que ama, é amar de verdade. O Lucas tem a mania de ficar falando: eu amo a Deus mais do que a vocês. Mamãe, eu te amo. Ele parou com essa mania, antes ele falava mais: eu te amo. Mas mãe, eu amo mais a Deus, tá? Tem que amar mais a Deus. Aí um dia eu sentei com ele e falei para ele: filho, é fácil dizer que ama a Deus, mas você tem que viver isso. Não é só falar que ama, é viver. E como você pode fazer isso, filho? Se você for um filho obediente, você está mostrando que você ama a Deus. E aí comecei a dar alguns exemplos para ele, né? Então a gente precisa avaliar. Nós estamos realmente amando? Nós estamos realmente dispostos a carregar a cruz? A gente está carregando a cruz? A gente realmente está desapegando de tudo aquilo que pode estar tomando o lugar de Jesus na nossa vida? Esse é o custo. E antes da gente aprender sobre fazer discípulos, a gente precisa entender se nós estamos sendo discípulos de Jesus. Porque o discipulado na Bíblia é isso. É ser discípulo e fazer discípulo de Jesus. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar depois, porque o nosso tempo acabou. Mas eu quero incentivá-los a lerem esses textos que a gente não conseguiu ler, tá? Durante a semana, vai lendo, vai relembrando o que você estudou. E semana que vem, faça o esforço de vir. A gente vai estudar sobre a vida de Jesus. Com as mulheres eu falei sobre Pedro,
mas com vocês eu quero falar sobre a vida de Jesus. Como a gente pode aprender com Jesus a fazer discípulos na nossa igreja e fora da nossa igreja. Tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Alguns que não estão conseguindo acompanhar tão bem, né? Depois eu até quero saber, tá? Porque você não está conseguindo fazer as tarefas. Se é muita tarefa, ou se você que não se esforçou tanto, se a gente diminui, se aumenta, tá bom? Eu queria conhecer um pouquinho depois, mas depois eu vou conversando individualmente com cada um, tá? Provavelmente eu pergunte no seu particular o que você já fez, o que a gente pode melhorar, se realmente você que não calculou o tempo direito, se tá muita tarefa. Mas é importante, tá bom? Então, para essa semana, a gente tinha uma coisa a mais aí, mas não vamos fazer, tá bom? Então, continuem fazendo devocional no livro de João, tá bom? Agora, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tá bom? Porque a gente vai começar a destrinchar o livro de João. A gente já estudou João aqui na igreja, mas a gente vai começar de forma que você consiga discipular alguém com o livro de João. Então, fazer o devocional de você no livro de João, fazer aquele resuminho, é essencial para que você consiga discipular alguém, tá bom? Então, vai ter agora, qual é o desafio? Se você não fez, faça do Antigo Testamento e faça do Novo. Como é que faz esse trabalho do Antigo Testamento? Você vai lá no Google, tem Bíblia que tem anotação, né? E dá várias formas, até como o Vini falou, né? Resuma o livro de Gênesis para mim, e ele vai te dar. Só para você saber o que cada livro da Bíblia fala, de forma bem resumida, gente. Não é para ler Gênesis inteiro, não dá tempo isso, né? Então, para você saber uma frase, o que fala Gênesis? Se jogar no Google, pegar aquelas Bíblias anotadas, é bem fácil achar isso, tá bom? Então, o ideal essa semana é você fazer do Novo Testamento. Semana passada a gente falou da importância da Bíblia, você entender o que fala Filemão, o que fala João, por que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, o que cada evangelho enfatiza. Então, uma frasezinha, tá bom? Não tem a folha, infelizmente eu não imprimi. Sobrou muita folha, teve gente que deixou a folha aqui, jogou fora, então a gente vai imprimir mais quando for necessário, tá bom? Faça no caderno, né? Põe lá Mateus e coloque lá. Eu vou mandar mais ou menos no grupo lá, tá bom? Então não precisa fazer isso aqui, ó, escolher alguém para fazer devocional juntos, tal. Só a gente vai fazer na semana que vem. A Cris vai falar sobre como fazer discipulado. Aí na semana que vem você vai fazer isso. Você vai escolher um capítulo de João e vai estudar com alguém na outra semana. Então tente acabar João essa semana. Tá ok? É isso. Alguma dúvida? Dívidas? Então faço, tá bom, gente? Reúna ali 5 minutinhos agora, o tempo de grupo de vida. Vamos ter que reformular, cada semana vai ter que reformular, né? Até a gente criar uma identidade, né? Então pode juntar aqui os 3 e os 2, eu não sei quem que estava aí já, se não junta 3 pessoas. Aí pode juntar os grupos com 3 pessoas, 3, 3 e 3, né? Aí faça, se já tinha o grupo, faz o mesmo, se não mistura com quem não tem. E o que vocês vão fazer? É só compartilhar os desafios, tá bom? Como é que está sendo a questão da sua vida. Não tem aquela folha de avaliação, porque essa matéria não é da Global, tá bom? Mas só se avalie entre vocês como é que está a sua vida de ser discípulo e peça oração para os outros 3. Ore no final uma pessoa e está dispensado, tá bom? Deus abençoe, gente.